Vamos lá, muita coisa. Vamos tentar falar aqui, porque se a gente for falar de tudo, tem um livro aí que é o CID-10 ou DSM-5, que vai tratar de muitas questões das doenças, de transtornos, e aí ele tem mais de 2.000 páginas, a gente vai longe. Vamos pegar as quatro que são as principais hoje em dia, que têm afetado nossa sociedade, que tem sido bem complicado aí, principalmente durante esse período de pandemia, que é a depressão, a ansiedade, o estresse e a síndrome do pânico. Começando pela depressão, é importante a gente compreender que a depressão é uma doença, ela é psiquiátrica, ou seja, é oriunda da mente, da cabeça, cérebro, psicológico. Ela é crônica, então já responde uma das suas perguntas, se ela tem cura. Ela é como o diabetes, como a pressão alta, ela é crônica e ela pode ser normalizada, ela pode ser controlada. Então, respondendo outra da sua pergunta, se todos nós temos depressão, o que diferencia o nível? Existem alguns teóricos, principalmente da linha psicanalítica, que ele vai dizer que nós temos traços depressivos na nossa personalidade. Então, existem traços depressivos que nós podemos ter esses traços, outros identificam e chamam de posição depressiva, nós podemos estar em uma posição depressiva. Mas o que nós compreendemos no geral como depressão, ele não entra nesse quadro que você disse aí. Alguns domingos eu ficava muito triste, mas na segunda, não. A depressão, ela é crônica e ela tem sim a variação de intensidade, tem a depressão leve, a depressão média e a depressão grave, mas ela é recorrente. Então não é, eu fiquei triste hoje, será que eu estou com depressão? Não, isso não é uma depressão. Não é assim que se enquadra uma depressão. Então a gente pode colocar, então como que eu vejo aí? Quais são os principais sintomas? Você pode entender como os principais sintomas, primeiro, a alteração de humor. Então normalmente se altera esse humor para uma tristeza profunda e sem fim. É um dos principais e mais comuns sintomas que se apresentam na depressão. Lembrando que esse sintoma de depressão profunda e sem fim é sem motivo aparente. Ou seja, se você perdeu uma pessoa essa semana, se você está de luto, você tem motivo para estar triste? Tem. Eu estou vivenciando um luto. Então isso é depressão? Não. Você tem motivo para estar triste. Eu perdi alguém, fui demitido, estou desempregado, não tenho o que comer em casa. Você tem um motivo aparente para sua tristeza. A depressão, ela começa a ser observada e ela pode ser diagnosticada por um psiquiatra ou por um psicólogo. O psiquiatra ele pode remediar, que é fazer essa indicação de remédios, receitar remédios. O psicólogo ele vai atuar no tratamento da causa, né? Então aquela questão de que você disse do remediar e do tratar a causa, que é essa equipe multidisciplinar que a gente chama, que é quando um profissional trabalha em conjunto com outro profissional. Então o psiquiatra ele remedia, e a gente vai explicar o porquê aqui, e o psicólogo ele vai buscar a causa disso. Então essa pessoa ela tem uma tristeza profunda, sem fim e sem motivo aparente, né? Porque quando a gente fala sem motivo, aí as pessoas também caem naquela coisa errada de dizer que não, mas olha a sua vida, olha como você é rico, você não tem motivo para ter depressão. Isso também está completamente errado. Então, quando a gente diz sem motivo, é sem motivo aparente. Quando você pergunta, por que você está assim? A pessoa não sei, é um negócio, uma coisa, ela não sabe explicar o que está acontecendo com ela. Isso é um dos principais sintomas da depressão. Outra coisa, que é o interesse e o prazer diminuído. Essa pessoa ela tem interesse em algumas coisas e isso começa a diminuir, começa a perder o interesse. Eu gostava muito de sair. Não quero, não estou gostando, quero ficar em casa, eu quero não sei o quê. Mas isso, lembrando que são uma junção de fatores. Por isso que é importante que esse diagnóstico seja feito por um profissional. Porque esse profissional ele vai pegar o seu histórico de vida, vai pegar esses sintomas e num diagnóstico diferencial, ou seja, o que é isso? Ele vai comparando com outras
outras doenças, outros transtornos que podem ter sintomas parecidos. Então é por isso que, eu vou anotar o que o Peterson está dizendo e eu vou diagnosticar se meu filho tem depressão ou não. Não, pelo amor de Deus, não faça isso. O que eu estou dizendo aqui é, se você está anotando alguns desses sintomas juntos na mesma pessoa, leve ela a um psicólogo, leva ela a um psiquiatra, que ele sim vai fazer esse diagnóstico, né? É a mesma coisa, você pesquisar no YouTube aí, se você colocar alguns sintomas, colocou dor de cabeça, o Google vai te dar de tumor até gravidez. Então você não vai por essa não. Procure um profissional e, enfim, busque isso. Outra coisa é a baixa autoestima, que você disse, e a autoconfiança. A pessoa se sente mal, se sente feia, não tem mais confiança de fazer as coisas. Não vou fazer isso, não vou tentar. Não, mas vai ser legal. Não vai ser legal, vai ser ruim, todo mundo vai olhar feio pra mim e tudo. Ela começa a se fechar, né, nessa questão pela falta da autoestima e pela baixa autoconfiança. Outra coisa também, a fadiga ou perda de energia. Essa pessoa que muitas vezes era uma pessoa alegre, era uma pessoa que gostava de trabalhar, de fazer as coisas, ela começa a perder isso. Em alguns casos, normalmente na depressão média e severa, entra a questão da ideação suicida, né, seja pensamentos de morte ou pensamentos de se suicidar. Então essa entra aí na questão da média e da grave. Também pode ser alguns pensamentos recorrentes que podem haver nas pessoas com depressão. Entre outros aspectos aí, por isso que é importante ter essa busca de um profissional que vai te auxiliar nesse diagnóstico. Então, importante frisar, não é qualquer tristeza, não é qualquer coisa e não é transitório. Olha, aconteceu hoje e eu não sei o motivo. É depressão? Não, aconteceu hoje, mas amanhã você acordou bem, no outro dia você foi trabalhar, tá tudo bem. Então é uma tristeza. Nós somos passíveis de viver angústias, de se angustiar e sem problema. Nós temos toda essa questão. Então aí é importante. Então é importante dizer que o diagnóstico ele é clínico. Não, ele é feito com base nos sintomas e na história de vida. Então o psicólogo e o psiquiatra vai atuar de acordo com isso. E aí você perguntou as causas. Quais são as causas? Existem 3 fatores que podem gerar, estar presente num quadro depressivo, que são os fatores genéticos biológicos, são fatores psíquicos, né, do próprio funcionamento do cérebro, e são fatores sociais, que é aquilo que eu disse lá anteriormente. Então a gente vai lá para os genéticos e biológicos. A pessoa em quadro depressivo, ela tem a queda de alguns hormônios. Então quando você fala para uma pessoa que isso é frescura, isso não é doença, isso é falta de Deus, isso é demônio, coisa do tipo, você está mostrando uma gigantesca ignorância, porque isso é comprovado hormonalmente. Então, principalmente a dopamina, ela fica em níveis muito baixos. E o que faz essa dopamina? A dopamina é um hormônio que ela te dá a sensação de ânimo, de motivação, de energia. Então, quando essa pessoa está em estado depressivo, há ressonâncias e estudos que provam isso, que uma parte do cérebro que é responsável pela regulação desse hormônio se inflama. Então, é visível. Uma pessoa depressiva em quadro médio severo é visível por uma ressonância que ela está doente, porque se inflama essa região do cérebro, os níveis hormonais dela se desregulam totalmente e principalmente essa dopamina cai, que é a sensação boa, né? Quando você come um chocolate, vem aquela sensação de prazer, sabe? Aquela coisa, tô comendo uma coisa gostosa. Essa pessoa não tem. Porque esses hormônios abaixaram nela, o corpo não produz mais. Então como que você vai falar, não, vamos fazer aquilo que você sempre gostou? Ela pode ir até fazer, mas não vai gostar. Porque aquele hormônio caiu. Então é por isso, e aí a gente começa a entender o porquê que o psiquiatra ele receita remédio. O que esse remédio vai fazer? Ou ele vai incentivar o cérebro a voltar a produzir, né, dar o comando, não é o cérebro que produz, ele vai dar o comando para que seja produzida esse hormônio, ou ele vai aumentar os receptores, que até tem esse hormônio, mas o corpo não está recebendo mais. Então ele vai aumentar os receptores. Aí o que vai acontecer? Você vai tomar esse remédio e isso está remediado, como você muito bem disse. Isso está remediado. Mas, e a causa?
Se eu parar de tomar esse remédio, os níveis caem novamente e eu estou novamente num quadro depressivo. Então, em conjunto a isto, em conjunto ao remédio receitado pelo psiquiatra, tem a terapia feita com o psicólogo para entender quais são esses motivos, entender qual é a sua motivação, o porquê você não está tendo mais prazer nisso e todas as coisas envolvidas com isso. Então, basicamente, muito enxuto aqui, esse é a identificação de um quadro depressivo. Maravilha. A princípio eu estava preocupado com as perguntas que eu não ia saber fazer pro Peterson Gama. Você acredita que já deu 10 horas? E nós vamos ter que entrar aqui num assunto rápido para dar tempo de nós falar mais coisas. Então vamos entrar na parte da música agora. Tá. Né? Só para finalizar, porque a gente tinha prometido duas coisinhas para as suas esposas. Então vou reduzir mais ainda. A ansiedade. Tem a parte da ansiedade. A ansiedade. Eu vou dizer uma frasezinha que vai ficar mais fácil para você identificar. Fala da ansiedade e do síndrome do pânico. Tá. Que nós não poderemos passar batido. A depressão você pode colocar como excesso de passado. É uma pessoa que carrega muito. Isso é interessante. E o passado dela interfere muito, diz muito, pesa muito sobre ela ainda. Então, em maneira grosseira, dizendo aqui para você... Porque eu já vi pessoas assim depressivas sempre falar, não, quando era pequenininha eu saí da casa do meu pai, eu tive que não sei o quê, e aí vem trazendo... E não cansa de contar. Sim, porque uma pessoa depressiva, ela se fecha, não por vontade própria, mas pela circunstância que ela está, ela se fecha por daqui para frente. Ela fala, eu não consigo, eu conseguia, eu não sei o quê. Ela se volta para o passado. Então, para resumir em uma frase, coisa que é quase impossível, mas depressão poderia ser entendido como um excesso de passado, coisas não resolvidas e coisas que você precisa lidar dentro de você. O estresse seria o excesso de presente. Você tem muito trabalho, muita coisa, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer aquilo outro, não sei o que. Você começa a ficar estressado, nervoso. Aí entra muitas questões que tem a síndrome do pensamento acelerado. Você pensa muita coisa, o pensamento um invade o outro. Você está pensando, eu tenho que resolver isso aqui. Daqui 3 segundos você já está pensando que a geladeira quebrou a porta e o carro está sem óleo. Você fala, meu Deus, eu tenho que parar e resolver isso. Isso é uma questão de estresse porque o pensamento está acelerado. Então vamos lá. Depressão, excesso de passado. Estresse, excesso de presente. E ansiedade? Ansiedade é excesso do futuro. O que vai ser de mim? O que eu vou fazer? Meu Deus, como vai ser isso? E se eu não for bem no mercado de trabalho? E se eu não for daquele jeito? E a pessoa começa a entrar no estresse, aquilo começa a ativar partes do corpo, né, que são naturais e são automáticas. Por exemplo, uma pessoa com crise de ansiedade, ela tem palpitação. Ela tem suadouro, ela tem respiração ofegante. Por quê? Isso afeta o cérebro dela numa região que é identificada como ameaça. E quando o corpo se sente ameaçado, ele prepara o seu corpo, o seu fisiológico, para 2 coisas. Ou luta ou fuga. Se eu estou com medo, ou eu vou precisar fugir, ou eu vou precisar lutar. O que seu cérebro faz? Se ele vai precisar lutar, ele vai precisar de energia do músculo. Se ele vai precisar de energia no músculo, eu preciso mandar mais oxigênio para gerar essa energia. Como que eu mando mais oxigênio? Aumentando o ritmo de respiração. Aí o indivíduo começa... O coração começa... Isso. Né? Se a respiração está mais rápida, eu preciso levar mais oxigênio, eu preciso bombear mais sangue. O coração... Se isso começa a acontecer, está gastando muita energia. O que acontece? Energia sobe temperatura. O corpo, para baixar a temperatura, começa a suar, jogar água para fora. Então o indivíduo ansioso começa palpitação, suadouro, respiração ofegante. Você vê que é fisiológico, é uma coisa mental, mas responde no corpo, porque faz parte de um só. É corpo, alma e espírito. Então, quando eu era molequinho que eu ia brigar na escola, que meu coração disparava tudo, então não era medo, era coragem. Eu pensava que era medo. Aí você que decide. O seu corpo estava te preparando para lutar ou para fugir. Normalmente a gente foge. Normalmente a gente foge. Mas é isso. Nosso corpo te prepara. Então a ansiedade seria isso também. Uma questão de excesso do futuro, de temer por quem você vai ser, como vai estar, como que estão as coisas, e às vezes você nem tem consciência disso, né? Você fala, eu tô sentindo uma coisa, eu não sei o que é, e vai. Aí isso que você vai tratar na terapia. O que tá te angustiando? O que tá... E aí você vai fazer esse tratamento. Então aí a gente encerra aqui essa questão. E a síndrome do pânico, ela pode ser ocasionada por algum evento traumático,
né? Normalmente, por exemplo, assaltos, coisas, sequestros, a pessoa tem um trauma muito grande, um evento catastrófico, pode gerar estruturas psíquicas que ela fique com medo do externo por causa desse evento. Pode ser por algumas outras estruturas psíquicas, neuróticas, psicóticas, que também podem gerar esse tipo de quadro. E aí, novamente, precisa do auxílio do psicólogo, do psiquiatra para fazer esse diagnóstico e te ajudar no tratamento. Maravilha. Quero aqui mandar um abraço para Juliana, do Clemente, que Deus abençoe sua vida, Juliana. Também o André, né, que no meu zap está salvo lá como o Gato Magro, porque o Gato Magro é a empresa dele. E ele vai estar aqui sexta-feira agora. Ele é um empresário na área de transporte. E vai ser um bate-papo bacana. Ele vai estar falando da trajetória de vida dele, né? Como ele começou, né? E como ele está. E eu percebi num pouco a conversa que eu tive com ele que a união da família dele foi fundamental para eles ter sucesso nesse ramo empresarial. Então a família que foi instituída por Deus nos prova que quando a família se une, não tem como dar errado, né? E que Deus venha abençoar a vida dele, ele vai estar aqui. E a Paloma, né, filha do missionário Oséias também, está aí ao vivo. Que Deus abençoe. E antes de entrar no assunto da música, nós vamos falar de música, eu quero dizer que está valendo. Quem escrever primeiro, show, vai ganhar o quadro. Oséias e o missionário e Nino aí, presta atenção. Quem escrever primeiro a palavra show, ganha o quadro. Tô aqui de zóio aqui. É show, hein? Vamos lá. Show. A primeira pessoa que comentar show. Ih. Ei, a Kelly ganhou. Parabéns, missionária Kelly. Que Deus abençoe a sua vida. E não deu mais, irmão Jurandir. Não deu mais, Ângela Maria Gama Lima. A Kelly ganhou. Ó, mas sexta-feira a gente vai estar dando uma cesta básica monstro. Grande, uma bitelona de uma cesta básica. E vai ter a palavrinha mágica, hein? Fica já engatilhado aí, galera. Sexta-feira, uma cesta básica grande. Que vai ter que vir aí com um carro grande para buscar, hein? Maravilha, parabéns, Kelly, que Deus abençoe. Maravilha aí, pastor Josué Gama. Irmã Ângela, é a missionária Kelly que eu conheço? Inclusive ela estava fazendo psicologia um tempo atrás, eu acho que é isso, que eu me lembro. Não? É minha sobrinha. Ah, tá, é outra então. Porque ela filmou uma vez a nossa igreja também lá. Ah, sim, né, sim. que tava com a câmera, então é ela. Ah, tá, confundi. Isso. Quando você descobriu que você era cantor? Olha, eu acho que descobriram por mim. A primeira vez que eu cantei na igreja eu tinha 5 anos de idade. Né, cantei sozinho, avulso, com o microfone na mão. Porque eu sempre cantava. Então, desde criança, minha mãe fala que o meu choro acordou a maternidade inteira. Quando eu nasci, o primeiro choro que eu dei acordou os bebês do berçário inteirinho. Então, desde aí, eu sempre, nos hinos da harpa, eu tava lá junto, cantando. E a primeira vez que eu cantei, eu tinha 5 anos de idade. Cantei, eu lembro até hoje, na igreja do Fátima, de terninho preto, gravata preta, camisa branca. Tenho acho que até foto disso. Foi a primeira vez que eu cantei sozinho. Cantei um hino que chama Eu Sou Príncipe, Meu Pai é Rei. Eu cantei esse louvor lá. Dá uma palhinha do hino aí pra nós. Ixi, rapaz, vamos lá resgatar as memórias. Eu acho que era... Eu sou príncipe, meu pai é rei, do seu reinado eu nunca sairei. Meu principado não é deste mundo, pois deste mundo eu sei que não sou. E é por isso que eu não me iludo, porque eu não vejo aqui nenhum valor. Era tipo esse louvor de criança mesmo. E ele cantava que eu sou príncipe, meu pai é rei. Quem cantava esse hino? Você lembra? Não lembro, era um cantor mirim que faz bastante tempo que eu não vejo mais nada dele. E aí eu cantei, o louvor fala sobre isso, de nós sermos filho de um rei que é nosso Deus. Daqui a pouco nós vamos estar falando sobre o hino Rosa de Saron e da cura da menina, né, que aconteceu na nossa igreja. Mas antes da gente falar sobre esse milagre, eu quero te perguntar, você sempre viajou com seu pai? Seu pai, ele sempre foi um pregador itinerante, né? Sim, sim. Teve muito tempo aí que meu pai foi
um pregador itinerante. Desde o meu nascimento até os meus 5 anos, meu pai foi um pregador itinerante. Teve uma época que ele foi dirigir a primeira igreja dele, foi para Fátima. Aí, como pastor, deu uma diminuída nessa itinerância, mas ainda assim saía algumas vezes para pregar. E depois disso, teve períodos que ele não estava pastoreando e que teve até a EDELP, que chamava, né, Equipe de Louvor e Pregação, que a gente saía por aí, Brasil afora, numa van com um monte de crente doido e saía para pregar em vários congressos por aí. Tem muita história. Fala de uma experiência que você nunca esqueceu numa viagem que você saiu com seu pai assim e que você até hoje você fica espantado. Vamos lá, tem uma que eu acho que foi na cidade de Braúna, que a gente sempre tem essa experiência de achar que as coisas de Deus acontecem na igreja, dentro da igreja, que muitos crentes têm essa visão que Deus está dentro das 4 paredes ali, que só sente a presença de Deus dentro da igreja. Tem uns que pensa que antes de chegar lá o Senhor já estava lá esperando, né? Fica lá nas 4 paredes ilustrando o banco. Então, e tem gente que acha isso, que tem essa visão. E eu, como criança, né, eu normalmente, olha, estamos indo pro culto, aí lá é onde Deus fala, tudo. E teve um dia que a gente estava numa fazenda, a gente foi nesse congresso, mas durante o dia a gente foi pra fazenda, que normalmente a gente ia, ficava quinta, sexta, sábado, domingo, e a gente foi pra essa fazenda, nós todos se reunimos embaixo de um pé de manga, depois do almoço, começamos a chupar manga, aquelas mangas coração de boi gigante, assim, boa, fresquinha, direto do pé, sentou os irmãos com a faca e descascando casca pra todo lado, e aí o irmão puxou um louvor, vamos cantar. E aí começou a cantar e foi cantando, aí um pegou fogo de um lado aqui, outro do outro. Daqui a pouco tava gente correndo, indo pro meio do mato, pulando cerca, e correu pra dentro da casa e ia profetizar pro dono da casa lá dentro, voltava. E aquilo pra mim foi uma coisa que me marcou, porque eu sempre tinha aquela visão de dentro da igreja, de tudo. E eu falava, nossa, esse povo tá embaixo do pé de manga, no meio da roça, o que tá acontecendo? E é uma coisa que a gente aprendeu. E entre muitos outros milagres de cegos voltando a enxergar, surdo, né, voltando a ouvir, pessoas com revelações que tiveram, contando a vida de pessoas, eu via bastante, algumas encrencas que meu pai entrou por causa disso já. Então, muita experiência que a gente teve. Teve a da van também, que é marcante lá, que a gente voltando na estrada e o povo tudo doido dentro da igreja. Isso aí é só pra doido acreditar, gente. Eu vou falar aqui, 80% de vocês não vai acreditar, mas eu tava lá, então eu acredito. Dentro de uma van, começamos a cantar, voltando da viagem. Coisas aconteceram, mas para ser mais rápido, a gente já estava dentro da van, tudo orando, tudo cantando, e começou o fogo pegar lá, e meu tio Jaziel era o motorista da van, né? Ele tinha carteira, tem carteira aí lá, e estava dirigindo, e o povo tudo começou a pular dentro da van, glorificando a Deus e tal, e meu pai olhava para trás, e o meu tio aqui querendo chorar, mas segurando o volante. E o meu pai falou, ó, rapaz, segura aí, você tá dirigindo. E meu tio lá, e foi. Daqui a pouco meu pai olha assim, meu tio tá assim, ó, o volante tá aqui, meu tio tá aqui, assim, desse jeito, com as mãos pra cima, e a van andando. Meu pai falou, rapaz do céu, né, vai morrer tudo. Se a van não saiu da pista até agora, vai embora. E o negócio foi embora, nós só acordou quando... Tinha uns 5 fiscais já em volta da van. Uns 5 fiscais em volta da van, batendo na janela, falando, pedágio, o que tá acontecendo aí? O que tá acontecendo? E nós tava estacionado no pedágio lá. Não sei como chegou, não sei como foi, só sei que foi assim. Tá certo, que maravilha, hein? Fala um pouquinho do hino Rosa de Saron. E você não vai só falar, você vai cantar. E aí fala também, né, da cura, né, da menina. Sim. Rosa de Saron é um dos principais louvores do meu primeiro CD, feito pela compositora Andréia Lucas, né, esposa do presbítero Luiz Antônio. Grande abraço a vocês, Deus abençoe. E foi uma promessa que Deus fez, né, na nossa vida, que nós estaríamos gravando, que nós teríamos um CD. Ele foi gravado há 8 anos atrás. Foi gravado há 8 anos atrás. E um desses louvores é o Rosa de Saron, que houveram profecias que Deus iria curar, que Deus iria transformar vidas através desse louvor. E
num culto lá da nossa igreja, né? Chegou uma irmã com uma criança que estava com um caroço, né? Aqui perto do pescoço. E tinha ido no médico, o médico falou, olha, esse não é coisa normal, ela fez uma biópsia, mas não tinha recebido o resultado ainda, mas já tinha feito a biópsia, já tinha retirado, tinha ido para o laboratório, e ela no culto falou, pastor, eu estou muito preocupado, porque normalmente quando o médico pede para fazer alguma coisa é porque normal já não é, ou é um cisto benigno, mas tem que operar para tirar, ou é maligno e tal, então eu muito preocupada, pediu oração e naquele momento Deus tocou no coração do meu pai e falou assim, não vai orar não, você pede pro Peterson cantar aquele louvor que tem promessa que Deus iria curar através dele, canta aí que eu vou operar. E aí, enquanto eu cantava, os obreiros foram lá orar, colocaram a mão na menina e durante o louvor o caroço sumiu, e aí você estava lá também, pode testificar sobre isso. E quando chegou o resultado do exame, chegou que era um tumor maligno, mas a criança já não tinha mais aquele tumor, já não tinha mais nada no pescoço dela. Glória a Deus. E até hoje é uma criança que tá bem. Chama Rosa de Saron, é o segundo da faixa do meu CD. Gostaria de pedir perdão, que eu tinha separado 4 CDs para trazer aqui, inclusive para deixar aí também na palavra-chave aí, para vocês também ganharem esse CD, mas eu acho que eu esqueci em casa. Trouxe o notebook, trouxe as coisas aqui, esqueci eles. Mas chegando em casa eu entrego pro missionário Oséias e no próximo programa ou nos próximos vocês vão ter aí a chance de ter esse CD. Isso mesmo. E a segunda faixa desse chama Rosa de Saron. Eu vou fazer ele a capela aqui, que ele é bem mais tranquilizinho, mais bem voz aqui. Mas fala sobre cura da alma, fala sobre cura do corpo, fala sobre essas questões. Ele começa... A resplandecente estrela da manhã, Redentor onipotente, qual orvalho sobre a relva, sinto a tua unção envolver este ambiente. Venha viva a tua igreja, vem perfuma o teu jardim. És o lírio dos vales, és a rosa de Saron, princípio e o fim. Rosa de Saron, perfume este lugar, exala o teu odor, vem aromatizar com fragrâncias de amor, com cheiro suave, poder e unção a se manifestar. Passo o bálsamo aqui e as feridas da alma que o tempo não levou, cicatriza, Senhor. És o antídoto pra dor, és a rocha ferida de Meribá. Aleluia. Esse é o louvor. Quem quiser ouvir ele gravado, tem um clipe gravado há mais de 7 anos atrás. Eu tô com a carinha de bom moço, sem barba. Tá aí no YouTube, é só colocar Peterson Gama, Rosa de Saron. Você encontra esse clipe aí, tá no meu canal, tá em alguns outros. Acho que até você chegou a postar no seu antigo canal, sim, Missionário Rod Marques, né? Postei, tá postado lá. O Missões Evode no Facebook também postou. Se você quiser encontrar aí, fique à vontade. E tem mais um hino aí pra cantar? Opa, tem um que eu pensei em cantar ele aqui com vocês. Que nós falamos sobre saúde mental, falamos sobre muitas coisas aqui, sobre a música, e que, graças a Deus, ó, o Nino já achou aqui, glória a Deus, tá até ouvindo ali, aleluia. O nosso técnico, sonoplasta, editor, diretor artístico. Nós temos um louvor que fala bastante disso. Eu tenho certeza que Deus vai falar o coração de muitas pessoas. Amém. Aqui. Vamos cantar uma estrofe dele. Você pode adorar Deus aí na sua casa também. Eu vou estar tocando o violão aqui. Ele não está ligado na mesa, então pode ser que o som saia bem mais baixo que a minha voz, mas é só pra gente ter um fundinho aqui, tá ok?
Olha lá, vamos tentar fazer uma coisa aqui diferente. E aí talvez pegue o... Eu acho que já dá, já. Isso aí. Estamos nos testes finais. Já vamos louvar esse hino. Fala um pouquinho sobre a nossa confiança no nosso Deus, sobre tudo que Ele pode nas nossas vidas. E mesmo que as circunstâncias nos façam acreditar o contrário, mas Ele não vai deixar essa luta, essa circunstância acabar com os nossos sonhos, com os projetos que Ele tem para a nossa vida. Glória a Deus. Então, eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que esteja a situação, o controle ainda está na palma de tuas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que esteja a situação, o controle ainda está na palma de tuas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta. Todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta. Todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Aleluia! Esse louvor traz uma mensagem muito interessante. Ele fala que apesar das circunstâncias, que o choro ele pode durar uma noite, mas que a alegria ela vem ao amanhecer. Essa é uma passagem que eu gosto muito, e que se a gente for compreender, quem vai falar isso é o salmista Davi, e a gente, se for buscar na história dele, vai dizer que o choro dura uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. E aí você vai ver que durante o dia Davi era um homem que era tido como homem segundo o coração de Deus. Durante uma tarde, a Bíblia vai colocar que ele observa da sacada dele uma mulher que era casada. Ele envia o marido dela para a guerra para que ele morra, para que ele possa ter aquela mulher para ele. E durante uma tarde ele peca, se afasta, e ele passa uma noite de choro, os salmos chorando e pedindo a Deus que aquele choro se cessasse. E tem um versículo em Provérbios vai dizer: eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam me acharão. Então Davi passou essa noite de choro. De madrugada ele se reconciliou com Cristo. E ao amanhecer a alegria retornou na vida dele. O choro dura uma noite, mas se você tiver uma noite de reconciliação com Cristo, vai ter um amanhecer de alegria na sua vida, em nome de Jesus. Maravilha.
Peterson Gama, nós temos 3 minutinhos para encerrar. Faça suas considerações finais. Falei demais já hoje aqui. Deus abençoe novamente ao Missões Evódia no Sertão, ao programa Evódia Mais, na pessoa do missionário Oséias, fundador, presidente, pastor Rodi Marques também, apresentador, um dos fundadores. Agradeço aqui do nosso amigo Emerson Nino. Não vou usar só o apelido, perdão aí. Mas Deus abençoe também por estar aqui nos acompanhando, prestando esse serviço de excelência. A você que ficou acompanhando, me aguentou durante 1h30. Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Prospere as obras das suas mãos. Glória em nome de Jesus. E lembre-se, busque aí o apoio. O psicólogo não serve só para tratar doença, viu? Ele pode te ajudar em muitas questões de autoconfiança, questões familiares, questões no seu casamento, te ajudar a escolher uma carreira, enfim, muitas coisas um psicólogo pode te ajudar. Quebra essa visão aí que essa sociedade nos colocou. Psicólogo não é para tratar louco, não é só para isso. Nós temos muitas outras questões. E assim como você cuida do seu corpo, confia num médico. Vai lá, deixa ele te examinar, também confia sua mente a alguém que é profissional, que é capacitado. Não fale com qualquer um não, que muitas vezes as pessoas vão até usar o que você diz para elas contra você depois. É isso aí, inclusive time de futebol tem psicólogo, né? Opa, psicólogo do esporte. Não tem nenhum jogador louco, né, da cabeça. Exatamente, tem alguns, mas é isso aí. Tem várias áreas. A psicologia tem psicólogo do trabalho, psicólogo da saúde, organizacional, do esporte. Tem psicólogo para tudo quanto é área. Maravilha. Eu quero agradecer aqui o Peterson Gama. Muito obrigado por ter aceitado o convite. O pessoal aqui pelos comentários eu vi que gostaram muito. Foi uma conversa muito proveitosa. Aprendemos muito aqui hoje. Graças a Deus, eu louvo a Deus pela sua vida. Amém. E que você continue sendo esse grande amigo, uma pessoa simples, uma pessoa humilde. A gente fala porque a gente conhece você já tem quase 10 anos. E que você continua sendo essa pessoa especial, tanto para Deus, para os seus pais também. Eu tenho certeza que seus pais se orgulham de ter um filho igual a você. Que Deus abençoe. E um minutinho final, galera. A gente está começando, ajuda a gente. Deixa o seu like aí, que é muito importante, o joinha. Beleza? Compartilhe esse programa com o seu vizinho, com o seu pai, com a sua mãe, com os seus filhos, porque esse programa é um programa onde todos nós aprendemos, né, junto. E faça o nosso canal crescer, né, se inscrevendo, comentando, dando a sua opinião, sugestão, beleza? Assiste nossos vídeos, tá bom? E até sexta-feira, se assim Deus permitir, beleza? Ficam todos